No início da pandemia, acreditava-se que o novo coronavírus ele afetava apenas os pulmões, né? Por conta da dificuldade de respirar, do cansaço. Mas, com o passar dos meses e das descobertas científicas, descobriu-se que a Covid-19, gente, ela também pode mexer com o coração durante ou depois de ter sido infectado com o vírus, tá? Para conversar com a gente sobre esse assunto, agora eu recebo aqui mais uma vez o cardiologista José Leitão. Bom dia, doutor José. Bom dia. Obrigada pela sua participação aqui mais uma vez com a gente. Eu que agradeço. Doutor, é verdade mesmo? Existe essa relação Covid e coração? Com certeza, em torno de 44% dos pacientes internos com Covid são portadores de alguma doença cardíaca. Porque o Covid, como já se mostra, há mais de um ano que nós estamos lutando com essa doença, ela é uma doença inflamatória. Sim. Ela afeta não apenas o pulmão. A gente sabe que alguns pacientes podem evoluir com problemas no coração, podem evoluir com AVC ou problemas com neurológicos, Sim. não só sistema nervoso central, mas sistema nervoso periférico também. Então, essa reação inflamatória, como eu falei, não é só no pulmão, é em todo o organismo. Já se sabe como é que esse vírus ele vai acabar afetando esse coração, atacando o coração, se assim a gente pode dizer? De forma bem simples, essa reação inflamatória acaba causando, digamos assim, uma instabilidade no coração. Então, pode acarretar insuficiência cardíaca, pode acarretar miocardite ou uma pericardite, pode acarretar também arritmias, que tem sido bem comum nos pacientes, mesmo com casos leves, tem desencadeado, por exemplo, fibrilação atrial, taquicardia supraventricular, taquicardia sinusal, ou seja, um aumento da frequência cardíaca mesmo com o paciente em repouso. Então, isso a gente já tem observado nesses pacientes, mesmo pacientes com quadros leves. Uhum. E, doutor, quem já tem problema cardíaco já é considerado do grupo de risco, Exatamente. Né, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos e principalmente os pacientes já cardiopatas, que já têm um diagnóstico de alguma cardiopatia. Quem não tem esse diagnóstico de nenhuma cardiopatia pode acabar desenvolvendo pós essa infecção? Sim. Na grande maioria das vezes, por ser muitas vezes uma doença silenciosa, o paciente acaba descobrindo apenas após adquirir o Covid. Nossa. Porque, digamos, ele tem um quadro estável, quando ele adquire Covid, ele passa a ter complicações. Então, ele passa a descobrir que tem algum problema no coração após o Covid. Quais são os sintomas que talvez algo não esteja tão bem aí com o coração, né? Para quem já teve Covid ou até mesmo para quem não teve, é bom sempre ficar esse alerta. Os principais sintomas é cansaço. O paciente começa a apresentar dispneia aos pequenos esforços, aos moderados esforços. Dor torácica, por exemplo, o paciente vai fazer alguma atividade física e sente uma dor no peito, que normalmente irradia para o braço esquerdo, para a mandíbula ou para o braço direito, ou para a região epigástrica, como popularmente a gente chama de boca do estômago. Além disso, quando o paciente deita, ele começa a sentir algum cansaço. Outro sintoma importante também é o aumento da frequência do coração de forma esporádica. Por exemplo, ele mesmo em repouso, o coração começa a acelerar. Outro sintoma importante também. Doutor, outra dúvida que eu tinha anotado aqui é se todas as pessoas que tiveram a Covid-19, elas podem acabar tendo essas sequelas, se assim a gente pode dizer, em relação ao coração ou não. É apenas uma parcela? Tem alguma faixa etária que pode ser mais afetada? Na verdade, por ser uma doença nova, ainda estamos observando todas essas sequelas, todas essas consequências do Covid. Não existe nenhum grupo específico que pode desencadear. Sim. O que a gente tem observado pacientes acima de 40 anos têm um risco maior de evoluir com alguma complicação do Covid, pacientes obesos, mesmo os pacientes jovens. Tanto que nessa segunda onda, o que a gente tem observado é que pacientes, mesmo jovens com sobrepeso, têm evoluído com a forma grave da doença. Sim. Tanto que a mortalidade, a faixa etária caiu bastante. Antes eram os idosos, né? E agora já mudou. Exatamente. Hoje, eu falo isso que trabalho na linha de frente, nós temos pacientes com 29 anos em ECMO, em assistência, uma assistência pulmonar artificial. Nossa. Isso é preocupante. Então, todo cuidado é pouco. Na primeira onda, a gente se preocupava com os idosos. Isso. Hoje, a gente se preocupa com todo mundo. Pois é, tá vendo, gente? Por isso que é tão importante que a gente venha aqui e traga sempre essas informações para vocês. Quais que são as doenças cardiovasculares mais comuns que elas podem acontecer após a Covid, doutor? Principalmente arritmias, como eu falei. A gente tem observado os pacientes com fibrilação atrial, com taquicardia supraventricular, pacientes com taquicardia sinusal, que isso não é patológico, mas tem sido observado
e a gente acredita que seja por conta dessa resposta inflamatória. Então, após o Covid, preferível o paciente procurar um médico para fazer um acompanhamento adequado. Muita gente, inclusive, tem feito isso, né? Tem feito um check-up para ver se está tudo bem, né, após a doença. É interessante ter essa prática? Com certeza. Porque a maior parte da população, na verdade, nunca procurou um médico. Sim. Então, esses cuidados, o interessante é que sejam feitos antes de adquirir a doença. Mas, caso o paciente tenha Covid, procurar um profissional para que possa acompanhá-lo de forma adequada. E, doutor, acabei desenvolvendo essas sequelas, né? Percebo que não estou como estava antes do vírus, quando eu peguei o vírus. Eu tenho cura ou não? Eu tenho que ficar em um constante tratamento, em uma constante visita ao cardiologista? Não, normalmente a gente tem observado que os pacientes têm tido melhora normalmente com 3, 4, até mesmo 5 meses após adquirir o Covid. Isso que a gente tem observado, essa melhora. Certo. E sobre os tratamentos, caso, né, eu venha a ter alguma dessas sequelas, quais que seriam? Como eu falei, esses pacientes podem apresentar essas arritmias, que graças a Deus, na grande maioria das vezes, acabam sendo reversíveis. Sim. Mas alguns pacientes, por exemplo, eles ainda persistem com cansaço, que pode estar relacionado ao pulmão, mas também pode estar relacionado ao coração. A gente tem visto também, infelizmente, alguns pacientes evoluindo com insuficiência cardíaca, que pode ser reversível ou não. Como eu falei, graças a Deus, na maioria das vezes, responde bem o tratamento e evolui de forma favorável. E aí, de toda forma, o mais inteligente, né, o mais sensato é buscar ajuda médica, é ter esse acompanhamento, né, doutor? Com certeza. Isso é sempre o melhor. Qual é a mensagem, então, que a gente pode deixar para o pessoal que está nos assistindo quando a gente fala de Covid e coração? O que a gente pode afirmar é que, como eu falei durante a entrevista, antes a gente se preocupava com um grupo específico. Hoje não. A gente tem visto pacientes jovens evoluindo com a forma grave da doença. Então, todo cuidado é pouco. E principalmente os pacientes que são cardiopatas. Persistir com os cuidados mesmo após a vacinação. Certo. É bom também a gente falar sobre isso. Com certeza. Porque o que a gente tem observado, por exemplo, no Chile, que é o país onde tem o maior índice de vacinação, tem tido um aumento no número de casos. Por quê? Porque a população passou a não se cuidar de forma adequada. Então, mesmo após a vacinação, continuar com os cuidados, em especial os pacientes cardiopatas. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Pode que sim. Eu vejo muito essa pergunta na internet, né? O pessoal questiona muito. Ah, mas eu já estou vacinado, por que eu tenho que manter, então, esses cuidados? Por que eu tenho que ficar andando de máscara? Por que eu tenho que ficar passando álcool em gel e higienizando as minhas mãos? Bom, mesmo a gente estando vacinado, a gente pode transmitir a doença, como qualquer outra pessoa. E, além disso, a vacina evita com que o paciente evolua conforme grave da doença, mas não necessariamente que o paciente não tenha. Por isso que foi aquela grande polêmica, 50%, 70%, eu quero a vacina mais... Exatamente. E não é assim que a gente trabalha com ciência. A gente sabe que mesmo a Coronavac, digamos, tem uma eficácia de 50%, a gente sabe que nenhum paciente irá evoluir com a forma grave da doença. E, além disso, há necessidade de um tempo. Eu não tomei a vacina hoje e amanhã já estou imune. Então a gente está pensando isso, né? Tomou a primeira dose e pronto, já está tudo certo. Então, é necessário manter esses cuidados. Não é incomum, muitas vezes, você pegar um paciente que tomou a primeira dose e em 1 ou 2 semanas adquiriu. Por quê? Porque ele, digamos assim, relaxou, deixou de tomar aqueles cuidados e passa a adquirir a doença porque não teve uma janela imunológica adequada. Então, é importante isso também frisar. É necessário um tempo para que você adquira a imunidade após a vacinação. Pois é, eu também vi, né, muitas pessoas comentando que tem até algumas pessoas que estão relaxando, que estão tomando a primeira dose e nem estão indo tomar a segunda. Então, também é até bom fazer esse alerta, né, doutor? Exatamente. E ver qual o tipo de vacina e, além disso, saber quando irá tomar a segunda dose. Porque, por exemplo, a da Coronavac são 14 dias. Já a de Oxford é um intervalo de pelo menos 3 meses. Então, sempre tomar cuidado para evitar que não tome a segunda dose, para que possa tomar e assim ter um tratamento eficaz. O doutor José Leitão, então, esclareceu aqui essa dúvida, né, de tanta gente que fica aí perguntando por que eu tenho que continuar tendo os cuidados. Porque mesmo vacinado, você pode sim acabar transmitindo esse vírus. Então, a gente precisa cuidar dos outros também, né? O momento ele está bastante difícil, ele não está fácil. A gente sabe que está todo mundo aí, né, doutor? Querendo se ver livre, tendo os velhos momentos, mas ainda não é a hora, tá, pessoal? É a hora de se cuidar, é a hora de ter cuidado pelos outros.
Doutor José Leitão, obrigada mais uma vez pela sua participação. Parabéns ao senhor e a toda a equipe do Apvida. Obrigada mesmo por sempre estar aqui com a gente, tá? Obrigado. Bom dia. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, então não vai sair daí, tá? No próximo bloco, nós vamos falar sobre quadros personalizados, gente. Uma coisa, trabalho lindo, artesanal. Nós voltamos já já.